depois, alguns dias depois, você tira férias. Ele está de férias nos Estados Unidos, na Flórida, ali pertinho de onde está Bolsonaro, quer dizer, é bem conveniente essa ausência dele. Eu queria falar, Poliana, um pouco do que eu conversei com o Ibanez Rocha, o governador do DF. Eu troquei algumas mensagens com ele, perguntando para ele sobre a responsabilidade, né? De quem é a responsabilidade. O que ele me respondeu é que, segundo o Ibanez, eles estavam monitorando toda essa situação junto com o ministro da Justiça desde ontem, e eu digo a ele que então ele é responsável, o Anderson é responsável e ele também. E ele disse que a sensação que passavam a ele é que após a posse os movimentos iriam se desfazer. E que eu pergunto para ele então de quem é a responsabilidade, e ele diz, acho que de todos. Ele vai citando aqui os órgãos, as autoridades e tal, e conclui dizendo que querer culpar um só é absurdo. Aí eu pergunto se ele, então, Ibanez Rocha, não tem responsabilidade. Ele diz que ele não é conivente com nada, nas palavras dele, desses absurdos, que ele respeita o resultado das urnas e que ele trabalha com informações que passam a ele, que ele jamais poderia tomar uma decisão sem informações completas. Essa é a informação, essa é a resposta do Ibanez. Agora, a minha análise aqui, o meu comentário. O Ibanez Rocha, ele tinha ciência desses movimentos na visão de integrantes do Supremo. Eu conversei com ministros do Supremo hoje, integrantes do governo Lula, o próprio entorno ali do Bolsonaro, que não compõe essa ala mais radical, estava achando um absurdo ele trazer de volta o Anderson Torres nesse momento, porque não é só que o Anderson ia cuidar da Secretaria de Segurança Pública do DF, ele é o responsável pela segurança pública dos prédios públicos, dos prédios do poder. Então, é uma crise contratada. Ele contratou uma crise com o Anderson e a turma da PF está me dizendo aqui, também agora no Zap, está acompanhando a gente, que a expectativa é de prisão, sim, do Anderson Torres. E uma outra informação importante é de que, na visão de integrantes da PF, o Anderson Torres tinha ciência do fato de que a área de inteligência da PF ainda não estava montada, porque eles estão no momento de transição. Como a gente está vendo, o novo diretor-geral da PF, o Andrei, ele está montando a sua equipe, trocando superintendências, e a área de inteligência da PF ainda está sendo montada. Então, tinha até a gente até chegou a comentar isso, Poliana, aqui na Globo News, que quando dos atos de vandalismo no DF, eles ficaram até com medo de passar informações via inteligência, porque há um clima de desconfiança dessa PF bolsonarista com a PF que eles queriam trocar. Então, tinha gente da inteligência nem sabendo de ações dos próprios integrantes, dos próprios investigadores à época. Então, para você ver o clima, há uma divisão, sim, dentro desses órgãos, dentro da PF. Então, agora a cobrança é para saber o que vai acontecer com Anderson Torres. Uma crise anunciada desde o finalzinho de novembro, todo mundo sabia que o Anderson ia voltar para a Secretaria de Segurança Pública do DF. São insuficientes essas explicações do governador do DF, Ibanez Rocha, e é totalmente inaceitável essa omissão, essas férias de Anderson Torres no meio desse caos que foi instalado debaixo dos olhos deles, do governador do DF e do secretário Anderson Torres. Então, é o ministro da Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro que só causou e só trabalhou pela insegurança e pelo caos, sendo executor de ordens, e agora querendo repetir esse modo de trabalhar no DF, no pós-governo Bolsonaro. E para concluir, o Camarote falava do Lira agora há pouco. O Lira está voltando para Brasília, chegando à capital federal, vai conversar com o Lula e vai conversar com os líderes, vai chamar uma reunião dos líderes e dos poderes para eles conseguirem chegar ali a alguma definição do que é possível fazer, qual é a resposta conjunta, unida, que eles poderão dar para esse golpismo de hoje, esses atos terroristas que a gente está vendo ao longo do dia todo. Poliana. Obrigada, Sadi. E eu tenho aqui a nota da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, em que ela diz que a Corte não se deixará intimidar por atos criminosos e de delinquentes infensos ao Estado Democrático de Direito. Ela diz que desde que o ato foi anunciado,
ela manteve contato com as autoridades de segurança pública do Ministério da Justiça e do Governo do Distrito Federal. Os agentes do STF garantiram a segurança dos ministros da Corte, que acompanharam os episódios com imensa preocupação. Por fim, diz que a Suprema Corte não se deixará intimidar e que o STF vai atuar para que os terroristas que participaram desses atos sejam devidamente julgados e exemplarmente punidos. O prédio histórico será reconstruído, assina a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Leila, enorme repercussão, inclusive internacionalmente, do que aconteceu, do que está acontecendo hoje aqui no Brasil, né?